Comigo, no livro de 1 Reis, capítulo de número 17. Enquanto você procura, eu quero mais uma vez na noite de hoje expressar os meus sinceros agradecimentos ao nosso Deus e Pai pelo privilégio, pela oportunidade que Deus tem concedido, não somente a mim, mas a todos nós, em poder estar reunidos neste santo lugar para juntos bendizer o seu nome. Por isso, meus irmãos, toda a honra e toda a glória venha a ser dada a Ele nesta noite, amém? Quero aproveitar este ensejo para externar os meus sinceros agradecimentos ao anjo da igreja, pastor Gilmar. Que Deus abençoe você poderosamente, seu ministério, a sua família, em nome de Jesus. Também aproveito esta oportunidade para louvar a Deus pela vida do pastor Paulo, a qual tem sido um grande companheiro, um grande amigo. Que Deus lhe abençoe poderosamente. Eu confesso para você que estar aqui nesta noite para ministrar a palavra de Deus não é uma tarefa fácil. Haja vista que a impressão que eu tenho nesta noite é que eu ainda estou engatinhando. Não que eu tema os homens que aqui estão, mas eu respeito o pastor, a unção, a autoridade que Deus tem dado a cada um de vocês. Amém? Mas aprove a Deus ter nos escolhido nessa noite para poder ministrar a sua palavra. Amém, irmãos? Deus abençoe todos os obreiros, em nome de Jesus. Sem mais delongas, vamos ler o capítulo de número 17, do livro de 1 Reis. Logo após esta leitura, por bondade, meu irmão, não feche a sua Bíblia. Fique com sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição da palavra de Deus. Amém? Então, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passado dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então, lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então, ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Amém? Glória a Deus. Eu estou piamente convencido de que a igreja de Cristo Jesus, de fato, ela está vivendo os seus últimos dias na face da terra. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vamos perceber que nesses últimos dias,
diz a palavra do Senhor. Haveriam dias trabalhosos, dias difíceis. O próprio Cristo Jesus disse que nos últimos dias, por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. O apóstolo Paulo, ao jovem pastor Timóteo, vai dizer que nos últimos dias se levantariam homens soberbos, implacáveis, desafeiçoados, arrogantes, inimigos de Deus, amigos do mundo, desobediente a pai e mãe. Ou seja, nesses últimos dias, sem dúvida nenhuma, nós iríamos nos deparar com uma grande crise. E você há de convir comigo que a crise, igreja, ela está presente em todos os lugares. A crise, ela está presente nas casas de lei, nos palácios do governo, na corte do poder judiciário. E por que não dizer nesta noite que a crise, ela também está presente no meio da igreja e até mesmo no meio das famílias. O que é digno de nota é que todas essas coisas a qual estou mencionando para vocês, talvez isto já não produza um impacto na vida de mais ninguém. Mas afirmar nesta noite, igreja, que um homem chamado Elias passou por uma crise pior do que a nossa, isso nos faz refletir, isso nos faz pensar nesta noite. E é por isso que antes de fazer a exposição do capítulo de número 17 do livro de 1 Reis, em rápidas palavras, eu quero explicar para os irmãos os acontecimentos históricos daquela época, porque dessa forma nós teremos maior facilidade para assimilar aquilo que Deus quer falar com cada um de nós nesta noite. Amém, meus irmãos? Escute, nós somos informados que no ano 931 a.C., com a morte do sábio rei Salomão, o povo de Israel, Reino Unido, formado por 12 tribos, irá se dividir em duas partes, a saber, o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte tivera 10 tribos, eles tiveram 19 reis, 8 dinastias diferentes em um período de 209 anos. O que é digno de nota é que nesta época, irmãos, nenhum rei, nenhum líder, nenhum monarca fizera aquilo que era reto aos olhos de Deus. Antes todos se desviaram, antes todos cometeram pecados grotescos contra Deus. É por isso que no ano 722 a.C., Deus levanta o Império Assírio para servir de vara, de correção a este povo rebelde. Passam-se 136 anos, pois agora no ano 586 é a vez de seus irmãos, o Reino do Sul, o povo de Judá, que tivera duas tribos, Benjamim e Judá. Eles tiveram 20 reis, todos da mesma dinastia davídica. Alguns serviram a Deus piedosamente, outros cometeram pecados abomináveis, como os seus irmãos, o Reino do Norte. Eu sempre digo, irmãos, que esta palavra abominação, quando você ler na Bíblia, na língua hebraica nós chamamos isto de zimá. Isto inclui, irmãos, os pecados mais grotescos, em que um homem, em que uma pessoa, em que uma nação, em que um povo pode cometer contra Deus. E isto inclui prostituição, adultério, estupro, incesto, idolatria, sacrifício de criança aos deuses pagãos. E o que é mais triste, irmãos, é que todas essas coisas não estavam acontecendo lá fora, mas era no meio do povo de Deus. E é por isso que no ano 586, o povo de Judá é levado cativo para a Babilônia, e lá eles vão ficar 70 anos. Mas voltando ao Reino do Norte, que tivera 19 reis, todos ímpios, todos se rebelaram contra Deus. Um deles é chamado Acabe. Acabe, irmãos, foi o pior rei de Israel. E como se isso não bastasse, ele casou-se com a pior mulher, chamada Jezabel. Jezabel era mandona, feiticeira, idólatra, assassina. Foi ela que, por força de lei,
estabeleceu no meio do povo de Israel a adoração ao Deus Baal. Percebam, meus irmãos, que eram tempos de crise política, econômica, eram dias de apostasia, eram dias de sequidão espiritual. E no meio desta grande turbulência, Deus vai levantar não uma congregação, não um partido, irmãos, mas apenas um homem para fazer a diferença nesses dias terríveis, e este homem é Elias. E é por isso que, à luz das Sagradas Escrituras, eu quero lhe convidar a nós analisarmos os atributos desse homem, as qualidades deste homem, o caráter deste homem, porque este homem tem muito a nos ensinar nesta noite. Amém, meus irmãos? Aguente firme. O texto que nós lemos está escrito: então Elias o tisbita. Quando a palavra de Deus diz assim, então Elias o tisbita, não está falando do seu sobrenome, não está falando da sua família, mas está falando, irmãos, do espaço geográfico aonde ele se encontrava. Ou seja, Elias, ele vinha de Tisbé. E quando você vai para o mapa, você não encontra Tisbé. Tisbé é um lugar, irmão, pequeno, insignificante, sem projeção. Ou seja, Elias, ele não tem diplomas para pendurar na parede da sua casa. Elias, ele foi chamado por Deus do anonimato, irmão, para realizar uma grande obra. E você sabe o que eu aprendo com tudo isso, irmãos? É que Deus, ele não precisa de estrelas para fazer a sua obra. Ele precisa de homens e mulheres ousados, intrépidos, cheios do Espírito Santo de Deus, homens que de fato se coloquem diante da sua santa e verdadeira presença. Deus chama Elias do anonimato. Infelizmente, a igreja brasileira, irmãos, ela tem cometido um pecado muito grave, que é o pecado da tietagem, que é o culto à personalidade. Há pessoas que querem ser tratadas como astros de Hollywood. Há pessoas, irmãos, que eu conheço, que só pregam diante de altos cachê. Pessoas que querem ser elitizadas. E nós vamos ver aqui nesta noite que nenhum de nós pode colocar nenhum líder, nenhum homem, nenhuma mulher no pedestal. Sabe por quê? Porque todos têm o pé de barro. Todos são sensíveis. Todos são falhos. Por isso, irmãos, Deus não divide a sua glória com ninguém. E nesta noite vocês vão de concordar, aqui ninguém é melhor do que ninguém, aqui todos nós somos iguais. Eu posso olhar para você e posso dizer, ele é sábio, este tem um poder aquisitivo um tanto elevado, este é doutor, mas aos olhos de Deus, todos somos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós não podemos cair neste erro, irmãos. Colocar pessoas no pedestal. A igreja de Corinto estava cometendo este gravíssimo erro. Pois uns diziam, eu sou de Paulo. Paulo fundou a igreja. Eu sou de Apolo. Apolo é o mais eloquente dos pregadores. Um judeu natural de Alexandria. Eu já gosto do estilo de Apolo, fala bem, fala bonito, tem um vernáculo escorreito, é desse camarada que eu gosto. Outros diziam, eu já gosto de Pedro, Pedro fala a nossa linguagem, é simples. Outros diziam, eu já sou de Cristo Jesus, que talvez seria o pior partido naquela igreja. Por quê? Eram pessoas que se consideravam santas demais, puras demais, piedosas demais. Então Paulo vem para dar um basta nisso tudo e diz,
quem é Paulo? E quem é Apolo, se não servo pelo meio da qual vocês creram? Antes eu plantei, Apolo regou, mas quem realiza o milagre, quem dá o crescimento é Deus. Por isso que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus, aleluia. Eu tenho percebido que a estrela ela só brilha quando o sol está ausente, irmão. Mas se o sol estiver presente, que é Cristo Jesus, o sol da justiça, aqui não tem espaço para a estrela, irmãos. Amém? Elias foi chamado do anonimato. E ele foi arremetido até o palácio de Acabe. Privilégio esse que nenhum de nós teve. Já pensou ser levantado por Deus, começar um ministério profetizando para o presidente, para o rei da época? Ele teve esse privilégio. Só que a mensagem que Elias vai trazer ao rei Acabe, ao seu governo, não é uma mensagem palatável, não é um discurso fácil de se ouvir, mas é uma mensagem que contém juízo e justiça de Deus, porque Deus é fiel para abençoar, mas Deus é fiel também, irmãos, para executar o juízo, para executar a sua justiça. Por isso não se deixe enganar. A bênção de Deus está tanto, né? A fidelidade de Deus está tanto na bênção quanto na maldição. Porque Ele corrige a quem ama, a quem Ele quer bem. Ele quer um reino de filhos e não de bastardos. Elias chega diante do Acabe, imagina, e diz: ó, rei Acabe, fique sabendo que segundo a minha palavra não vai chover. E de fato, irmãos, não choveu. Ele não disse, ó, segundo a palavra do Senhor, ou como os profetas, os nabis da época se identificavam ao povo dizendo, assim diz o Senhor. Ele não chegou dessa forma. Ele chegou e disse, ó, cara, segundo a minha palavra não vai chover. E não choveu. Aí eu te pergunto, por que tamanha certeza? Por que tamanha convicção? O texto não nos fala. Mas quando nós vamos para Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 5, 17, você vai ver que Elias, ele orou com instância e pediu para Deus para que não chovesse, e não choveu durante 3 anos e meio, irmãos. Ou seja, Elias era um homem de oração. Elias era um homem que buscava a Deus. Irmãos, escute, hoje nós temos presenciado bastante homem, bastante mulheres que têm bastante luz na cabeça, bastante conhecimento, mas que são nanico na vida de oração. Sabe tudo a respeito de Deus, tem fome de livros, mas não conhecem